Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar a nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia. Para meditar nas Escrituras, mais um dia para ouvirmos a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, para sermos edificados por meio do Espírito do Senhor. Amém? Estou lendo um livro que fala sobre como Deus trabalha na nossa vida com ondulações. Tem dias que estamos lá no alto e tem dias que nós estamos lá embaixo. Hoje eu tô lá embaixo na ondulação. A virose pegou o pessoal aqui de casa, eu tava melhor, piorei, mas nós vamos pregar a palavra de Deus. Amém? Porque é para isso que nós nascemos. E é isso que é saúde para os nossos ossos. Então, até o final dessa live eu vou estar totalmente curada. Que essa palavra é um alimento, amém? Nós vamos ler hoje e terminar o livro de Isaías. Oh, glória! Deia, seja bem-vinda, minha querida. Deus te abençoe, minha amiga do céu. Hoje nós vamos meditar em 4 capítulos do livro de Isaías, os últimos 4, do 63 até o 66. Fomos muito edificados com tudo que esse grande profeta, esse grande homem de Deus deixou escrito para nós. E amanhã nós vamos começar Jeremias, um outro grande homem de Deus, e nós vamos meditar sobre tudo aquilo que Deus permitiu que ele deixasse escrito para nós, amém? Amanhã Edmundo vai estar aqui comigo, se Jesus permitir. Sossô, seja bem-vinda, minha querida. Comecei a live falando que eu estava lendo num livro que Deus trabalha com nós seres humanos através de ondulações. Faz parte da nossa vida. Vamos ter dias que nós vamos estar no alto e vamos ter dias que a gente vai estar no baixo. Hoje é um dia que eu tô no baixo. A virose me pegou, eu tô assim... Meu Deus, eu já tava, na verdade, vindo com essa virose desde terça da semana passada. Mas aí ontem ela deu uma piorada, fraqueza. Então, se vocês verem que eu tô mais devagarzinho assim, as irmãs tenham misericórdia de mim e orem por mim aí, amém? Mas nós vamos terminar Isaías hoje. Ah, nós vamos, não vai ser uma virose que vai impedir a gente de terminar Isaías hoje. Deus é bom o tempo todo, amém? Sejam bem-vindas, irmã Marília e minha querida Ivonete. Deus abençoe vocês. Jesus me dê saúde, amém. Toma posse, em nome de Jesus, amém. Ontem eu fui pra igreja e eu comi uma coisa que não me fez bem, e aí todo mundo lá orando e eu vomitando lá de fora da igreja, as irmãs preocupadas, mas estamos aqui, estamos juntas. Deus é bom, continua sempre sendo bom. Mesmo quando a gente está no vale, Ele é bom. Quando a gente está no monte, Ele é bom. Deus é bom o tempo todo, amém? Capítulo 63, vamos orar primeiro, né, gente? Deixa eu comentar aqui a Elis. Oi, Elis, seja bem-vinda. Vi que você começou a me seguir hoje. É um prazer para nós. Perdão, gente. É um prazer para nós ter vocês aqui, viu? É um prazer para mim te conhecer, Elis, que você faça parte desse grupo de mulheres que amam a palavra de Deus, que querem aprender mais sobre Ele. Me mandou uma dúvida no direct, tá? Depois eu vou ver lá, tá bom? Nilde, seja bem-vinda. Deus abençoa, querida. Andresa, que saudade, eu pensei em você hoje, Andresa. Saudade de você, das crianças. Espero que vocês estejam bem, viu? Um beijo aí para todo mundo. Também estou agradecendo a minha gripe. Agradecendo a minha gripe no sentido de tudo dar graças, é isso, amada? Eu sinceramente eu olho para as dificuldades e eu consigo sempre ver o amor de Deus quando Ele nos revela a nossa pequeneza, a nossa dependência, né? Ontem eu tava no chão, gente. Vocês sabem o que é uma pessoa... Toda vez que eu vou vomitar, minha pressão cai. Então eu saí da igreja, eu não fui pro banheiro, porque eu não gosto muito de ficar em lugar fechado nesses momentos assim. Então eu fui lá pra fora da igreja. Minha pressão começou a cair, eu sentei no chão. Vocês sabem o que é ir pro pó? E depois, enquanto eu tava ali com a minha pressão baixa, veio o vômito. Aí quando eu levantei, eu tava bem melhor. As irmãs preocupadas, eu falei, amém, amadas, tá tudo bem aqui, vomitei, acabou. Mas eu sempre vejo Deus falando, tá vendo, Lorena? Isso é quem você é. Você é como um sopro. Você que acha que, porque faz academia, porque come bem. Não, minha filha, um vírus, uma leve virose te põe no pó. Então seja sempre grata a Deus pela saúde, sempre entenda que é Deus quem nos dá vida. Dê valor à vida. Gente, como é bom ter vida, como é bom ter saúde. Hoje eu não comi nada, não tô com vontade de comer nada. Comi uma pera, na verdade. Sabe assim, aquela coisa... Gente, como é bom ter saúde. Queria deitar, pôr os pés pra cima, mas eu não posso. Eu falei, não, Senhor, vamos junto com tudo que eu tenho pra fazer hoje. E Deus vai me dar graça. Amém? Vamos lá então falar da palavra de Deus. Para de falar de Lorena. Cacá, seja bem-vinda. É verdade, Sossô. Sempre pode ser coisa pior. É verdade.
Gente, o que é uma virose? Virose a gente passa por cima, bebe bastante água, que inclusive eu esqueci de trazer o copo aqui. Deixa eu ver se meu marido já saiu. Tá tudo bem, depois às vezes a gente sai. Temos que ser gratos, Nilde, é isso, gente. A gratidão é tudo que a gente precisa, porque Deus é bom, Ele continua sendo bom. Amém? Vamos orar, gente? Vocês oram aí, intercede por mim, em nome de Jesus. Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Tu é a glória. Ah, Senhor, obrigada pelo ar que entra nos nossos pulmões, obrigada pela força que temos para falar da Tua palavra, para ouvir, para entender. Obrigada, Senhor, por essas vidas, de cada uma dessas mulheres abençoadas que estão aqui, cada uma dessas pessoas que assiste a live depois. Obrigada pela Tua palavra. Hoje nós terminamos Isaías. Mais um ano, Senhor, que o Senhor nos deu permissão para ler a Bíblia, para meditar nela. Senhor, obrigada por revelar a nós a Tua soberania, a Tua grandeza, a Tua justiça, mas também a Tua misericórdia. Obrigada porque nós somos tão frágeis, tão pequenos. Mesmo assim, o Senhor nos ama com amor eterno. O Senhor olha para nós, Senhor, e nós somos como gafanhotos à vista do Senhor. Tão pequenos, mas o Senhor se compadece de nós. Com a Tua compaixão, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, nos alcança, nos revela o Teu amor. Nós, Senhor, nós não podemos fazer nada que é bom. Tudo que tem de bom de nós é porque vem do Senhor. Nossas obras de justiça são como trapo de imundícia. Nós não conseguimos salvação por nossos méritos, ó Pai, mas o Senhor, pela Tua graça, nos alcançou. E a Tua graça nos basta, em nome de Jesus. Amém? Que bom que vocês estão bem, Andresa. Saudades também, glória a Deus. Mãezinha, seja bem-vinda, Deus abençoe. Vamos lá. Capítulo 63 de Isaías começa falando de um vingador. Começa falando uma imagem de um guerreiro que vem. Ele vem para vencer, ele vem com vestes vermelhas. E esse guerreiro, o próprio Deus faz uma pergunta retórica, né? Quem que é esse que vem vestido de roupas vermelhas luxuosas? E ele mesmo responde: sou eu, diz o Senhor. Eu anuncio a vitória e eu sou poderoso para salvar. Muitas pessoas vão ver essa imagem desse guerreiro como o próprio Senhor Jesus, que vai vir para julgar as nações, né? E esse guerreiro, ele pergunta então para ele, a pergunta retórica é: por que a tua roupa está vermelha? E ele fala: porque eu vim de pisar as uvas. Eu vim como quem pisa as uvas no tanque. E eu venho sozinho, não tem ninguém para me ajudar. Na minha ira e no meu furor eu pisei e esmaguei as nações. E o sangue das nações manchou a minha roupa. Essa ideia de juízo. Jesus vem para julgar. Ele vem para vencer, um grande guerreiro que vem para julgar as nações. A Bíblia diz: olhei, mas não vi ninguém que me ajudasse. Fiquei admirado, maravilhado de ver que não havia apoio, não tinha ninguém que me apoiasse. Então consegui a vitória com o meu próprio poder e a minha ira se encheu de força. Na minha ira pisei os povos e no meu furor esmaguei e derramei o sangue no chão. Então a gente vai ver que aqui sobre a soberania de Deus, um Deus que não precisa da ajuda do homem para salvar. Ele é um Deus extremamente justo, Deus é justiça. Mas nós vamos ver em todo o livro de Isaías que não é só justo, ele é misericordioso. Ao mesmo tempo que ele aplica a sua ira por sua justiça, ele também entrega às pessoas a possibilidade da graça, a possibilidade da salvação por meio de Cristo. Olha que lindo, Deus, ele é tão justo, que nós vamos ter que pagar pelo nosso pecado. Mas ele abre uma oportunidade. Você pode receber o pagamento que Jesus fez na cruz, se você aceitar de graça o perdão, se você reconhecer a obra da cruz, então você vai se livrar da minha justiça, porque eu já coloquei ali em Jesus, né? Eu já empreguei em Jesus toda a minha ira por todo aquele que nele crê. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, a justiça de Deus vai ser aplicada em Jesus, para esse que crê, para que ele receba a graça salvadora que vem do sangue de Jesus. E agora nós vemos a justiça de Deus e nós também vemos a misericórdia e a graça. Eu sou justo, mas eu também te dou a oportunidade de salvar. Como? Pelos seus próprios méritos? Não. Você pode ir na igreja todos os dias da semana, 2 vezes por dia. Você pode fazer obra de caridade. Você pode fazer coisas lindas, projetos de ação social. Você pode, a Bíblia diz, dar até a sua vida para ser queimada, se é isso que você pensa que pode trazer salvação. Mas sem amor não adiantaria nada. Sem Jesus
Nós vamos chegar lá. Mas vamos lá, vamos continuar no 63. 63 vai continuar, o tom vai mudar a partir do versículo 7 como um tom de lamento. O profeta vai dizer: anunciarei o amor de Deus, o Senhor, e darei graças por tudo que Ele tem feito. Vou só tirar essa blusa aqui do Edmundo. Pois o Senhor nos abençoou ricamente, mostrou grande bondade para com seu povo, por causa da sua compaixão, do seu grande amor. Tá vendo como que a gente vê esses traços de Deus, do caráter de Deus? Ao mesmo tempo que Ele é extremamente justo, Ele é extremamente compassivo. Ao mesmo tempo que Ele vai empregar o juízo, Ele vai ofertar a misericórdia por meio de Cristo Jesus. Todos nós temos acesso, todos, toda língua, tribo, raça, nação, todos os povos, eles recebem a oportunidade de alcançar a salvação por meio da graça de Jesus. Amém? Seja bem-vinda, Chiquinha, Deus te abençoa. A Bíblia vai dizer que, olha só, versículo 9 do 63, foi Ele mesmo quem nos salvou e não um anjo ou qualquer outro mensageiro. Por causa do seu amor e da sua compaixão, Ele nos salvou. E todos os dias, ano após ano, Ele os pegava e carregava no colo. Deixa eu ler em outra versão aqui. Isaías 63. Versículo 9. Diz assim: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face os salvou. Em seu amor e compaixão ele os remiu. Ele os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. A gente vê esse cuidado de Deus, como alguém que pega no colo e que fala assim: olha, eu te seguro, eu te tomo pela mão. Ele mesmo nos salvou. Nessa versão fala que não foi um anjo, foi o próprio Deus. Deus não enviou Miguel para morrer por nós. Deus não enviou um outro anjo para fazer alguma obra de salvação na terra. Ele enviou o próprio Filho, o próprio Deus encarnado. Ele veio, se fez carne, ali no ventre de Maria, nasceu, cresceu, cumpriu o seu ministério, morreu por mim e por você. Mas ele ressuscitou. O próprio Deus, Deus não enviou o anjinho, Deus enviou o próprio Jesus, seu Filho. Aí a pergunta que cabe a nós é: o que eu tenho ofertado para Deus? Porque ele nos deu o melhor dele. Ele nos deu o melhor. O melhor. O que eu tenho ofertado para Deus? A Bíblia diz que ele os pegava e carregava no colo ano após ano. Você já viu aquele poema que depois virou música, Pegadas na Areia? Que fala assim, que uma pessoa estava ali, se eu não estiver enganada, ela estava sonhando e ela via a imagem dela e do Senhor ali andando na praia, e ela via que tinha sempre um par de duplas pegadas, né? Então, duas pessoas, né? Ela conseguia ver ali. Só que nos dias mais difíceis, quando ela olhava, ela via que tinha só duas pegadas. Não tinha quatro, não era dupla aquela pegada. E aí ela pergunta para Deus, né? Nesse poema ela pergunta para Deus: olha, por que nos dias mais difíceis o Senhor me abandonou? Aí a resposta de Deus é: não, você não tá entendendo, filho. Não é que eu te abandonei. Essas pegadas que você tá vendo na areia eram os meus passos, porque eu te carregava no colo. Amém? Eu acho que meu marido chegou. Amor! Você traz água para mim? Você traz água para mim? Por isso que a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, porque quando um cai, o outro levanta, né? Ontem a irmã que foi pregar na igreja segurou meu cabelo para eu vomitar. Falei: tá bom, Senhor, o Senhor pode me humilhar, tá tudo bem. Mas a ideia é essa, nós não podemos andar sozinhos, né? Então, gente, quem nos deu salvação foi o próprio Deus, não foi um anjo. Ele deu o melhor para nós, ele nos carregava no colo. Nos dias mais difíceis que a gente pensou: meu Deus, parece que eu tô sozinha, na verdade era ele quem nos carregava. A Bíblia diz no versículo 10: mas eles se revoltaram contra Deus e ofenderam seu Santo Espírito. Contudo, eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo. Gente, essa mensagem do Espírito Santo tem estado muito forte no meu coração e eu quero compartilhar, né? Ser obediente. Obrigada, amor. Muitas das vezes nós temos medo de tantas coisas e a pergunta é: pastora, quem sabe não vê um bebê? Não vem não, Elis? Infelizmente não. Ah, gente, infelizmente. Ontem eu vi um bebezinho amamentando, fiquei morrendo de vontade, meu outro coçou assim na hora.
Não nós estamos com a virose aqui em casa já há mais de uma semana. Todos de casa foram afetados pela virose. Eu e meu filho vomitamos, o Edmundo e a Cecília, todos nós estamos com diarreia, aquela coisa que não precisava nem comentar assim com detalhes, mas que eu sou uma pessoa que meio que me expõe muito, né? Infelizmente, não é uma criança. Meu marido já operou também. Mas então, gente, olha só. Essa mensagem do Espírito está muito forte no meu coração. Muitas vezes nós temos medo de tantas coisas e a pergunta é: será que nós temos estado com medo de ofender o Espírito Santo? A Bíblia diz, Paulo vai falar assim, olha, não entristeçam o Espírito de Deus. Aqui está falando que o povo ofendeu o Espírito Santo. Eles se revoltaram contra Deus e ofenderam, ou seja, contristaram o seu espírito. Tem uma coisa que tem ficado muito forte no meu coração. Cada vez que um pensamento vem, porque ele me sonda e me conhece. Cada vez que eu falo uma coisa que ninguém ouviu, eu falei pro meu marido, mas o Espírito Santo, meu amigo, ouviu. E ele me cobra. E ele fala, filha, não é o tipo de coisa que você tem que falar. Cuidado com a maledicência, minha filha. Cuidado com o julgamento, minha filha. E eu tenho essa mensagem de ofender o Espírito Santo, tem martelado no meu coração. E eu acordo todos os dias falando assim, me ajuda a não te ofender hoje. E aí quando eu cometo qualquer erro, eu falo, Espírito Santo, desculpa. Nós crentes, nós temos que ter esse entendimento. Existe um Espírito que mora dentro de nós. Ele é santo. E ele se ofende quando as nossas atitudes não são santas. Ele se ofende. Ele nos ensina, é o nosso professor. Mas nós temos que ter esse medo. Não da que as pessoas vão falar, se as pessoas vão gostar, se as pessoas vão achar legal. Nós temos falado muito sobre isso. Vamos escolher os louvores de amanhã do Para Cristo. Qual que é o louvor que está em alta? Qual que é o louvor que as pessoas vão gostar? Mas peraí. Qual que é o louvor que o Espírito Santo quer que a gente cante? Talvez ele seja antigo. Inclusive, o Senhor nos direcionou a um hino muito antigo. Talvez as pessoas vão dizer, ai, que louvor batido. Ai, que coisa desnecessária. Ai, que coisa chata. Mas e se o Espírito Santo estiver feliz? Será que já não vale a pena? Vão sair, vão falar. As pessoas são pessoas. O Espírito Santo é Deus. É Deus. Ele estava pairando sobre as águas. Quando nada havia na terra. Quando a terra era sem forma e vazia. A Bíblia diz que foi o Espírito do Senhor que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E ele habita dentro de nós. Será que não é muito mais importante para nós avaliar se nós estamos agradando o Espírito Santo ou ofendendo ele? A Bíblia diz, não extingais o Espírito. Sabe, tem coisa que a gente deixa de fazer por medo das pessoas, por medo das circunstâncias, por medo. E a Bíblia diz, não extingais o Espírito. Faça aquilo que ele está te mandando fazer. Tá escutando aí Deixa eu só achar onde que tá aqui essa palavra, não extingais o Espírito. Tá sentindo um testemunho interior? Uma coisa assim, que vem na sua mente do nada. Vai lá e abraça aquela irmã. Vai lá e manda uma mensagem. Vai lá e compra uma fruta e leva para aquela pessoa, leva para aquela família. Muitas das vezes é o Espírito Santo que tá dando esse testemunho interior. E às vezes a gente não dá ouvido. Às vezes a gente quer viver grandes coisas em Deus, mas se a gente não for fiel no pouco, como que a gente vai ser fiel no muito? Não vamos ser colocados sobre o muito. Esse texto está em 1 Tessalonicenses 5,19. Em outras versões fala, não apaguem o Espírito. O Espírito Santo é o fogo que arde dentro de nós, no nosso coração, ou que deve ser. Não apaguemos, não extingais o Espírito. Amém? O povo de Israel desprezou a ação do Espírito Santo e a orientação do Espírito Santo e se rebelaram contra ele. Por isso a Bíblia diz, Deus se tornou o inimigo deles. Joyzinha hoje tá? Por isso Deus se tornou inimigo deles e começou a lutar contra eles. Olha que poderoso, olha como que isso não tem gerado temor no nosso coração. O povo de Israel tinha seus inimigos, Deus foi derrotando um por um. Derrotou o rei de Og, o rei Og, né, e Seom, derrotou o rei de Moabe. Ele foi derrotando os reis, todos, um por um. Não sei quantas nações, se eu estiver enganado, foram 46 nações, eu sei que foram muitas nações, eu vi essa semana, mas esqueci. Muitas nações cujos reis foram destituídos na época ali da possessão da terra prometida por Josué. Muitas nações. Agora a questão é, porque o povo se rebelou, entenderam, eu torno a lutar contra ti. Meu Deus! Gente de Deus!
É por isso que a Bíblia vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora a questão é, Deus está sendo por nós? Será que nós estamos agindo como amigos ou inimigos de Deus? A Bíblia diz, não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo. Porque quem for amigo de Deus vai ser inimigo do mundo. E quem for amigo do mundo vai se tornar inimigo de Deus. Vai falar lá em Tiago. Outra coisa que a Bíblia vai dizer é sobre essa necessidade que nós temos da salvação em Cristo Jesus. Por quê? Todos nós éramos inimigos por causa do nosso pecado. O pecado ele está inerente na nossa natureza caída, humana. Mas a Bíblia diz que por causa de Jesus Cristo, por causa da graça, nós fomos tornados de inimigos a amigos de Deus. De inimigo, você já pensou nisso, gente? Você sabe o que é ser inimigo de Deus? O nosso pecado ofende tanto a Deus que ele nos tornou inimigos, mas por meio de Jesus hoje nós somos tornados amigos de Deus. Deixa eu colocar esse texto aqui. Éramos inimigos, mas agora amigos. Eu não lembro onde exatamente que tá. Romanos 5, 10 e 11. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigo de Deus. O pecado que está em nós nos faz a gente ser inimigo, mas a graça de Jesus para aqueles que creem, para aqueles que vivem de acordo com os seus ensinamentos. Essas pessoas têm a oportunidade de serem feitas não apenas criaturas, mas filhos de Deus, amigos de Deus. Amém? A Bíblia vai continuar falando assim, olha, o povo se tornou inimigo, Deus começou a lutar contra eles. Onde está o Senhor que salvou do mar o seu povo? Agora ele está lamentando, né, o profeta? Cadê esse Deus que abriu o mar, que nos salvou, aquele Deus que por meio do seu Espírito conduzia a gente por meio de Moisés, versículo 11. O que aconteceu com a força do Senhor? Versículo 14 fala assim, ó, o Espírito do Senhor os estava levando a um lugar de descanso. Olha como que o tema do Espírito Santo é tão presente em Isaías. Isso é tão lindo, porque as pessoas não tinham ainda esse entendimento. Tinha a promessa de que esse Espírito Santo seria derramado a toda criatura, a todo aquele que crê, né? Lá em Joel vai falar sobre essa promessa. Mas olha como é que é presente. Quem que governava Moisés? O Espírito de Deus que estava nele. Por isso eles ofenderam ao Espírito do Senhor, porque é ele que era o orientador. E o Espírito Santo é quem nos orienta. Gente, não dá pra gente viver um dia sem orientação do Espírito Santo. Não dá. Não se permita. Pergunta pro Espírito Santo o que você tem que comer, o que você tem que falar, o que você tem que fazer, o que você pode assistir, o que você pode ouvir. Hoje eu tava meio pra baixo, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Veio na minha cabeça, coloca um louvor aí. Coloquei aquele louvor do... que fala assim... da Nair Nani, uma angolana, né? Aí tem uma parte que fala assim, eu não sou nada sem ti. Fugiu tudo aqui agora, a melodia. E é isso, eu fui falando, gente, foi me dando uma força, revitalizando assim meu corpo, que o louvor ele tem esse poder. Então, pergunta pro Espírito, não sei o que fazer. Você não sabe, mas o Espírito Santo é o teu condutor. Ele é a voz que fala de trás de você e que te dá a direção. Amém? Não apague o Espírito Santo. Aí o profeta começa então a interceder, fala, Senhor, olha lá do céu para nós. Não retira de nós o teu amor, a tua compaixão, porque tu és o nosso Pai. Olha que lindo, versículo 16, tu és o nosso Pai. Não esquece de nós não, Pai. Tu és o nosso Pai, repete. E desde o princípio nós temos te chamado de o nosso Salvador. Volta para nós, ó Deus, pois somos teus servos, somos o povo que tu escolheste. Ele está intercedendo. Senhor, lembra-te de nós. Inclusive essa ideia de Pai vai ser repetida no capítulo 64, versículo 8. Mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro. E todos nós fomos feitos por ti. O que o profeta está dizendo aqui por meio do Espírito? Nós reconhecemos que tu és o nosso Pai. Por mais errantes que nós estávamos andando, por mais que ofendemos ali o teu Espírito Santo, por mais que nos afastamos de ti, o Senhor é o nosso Pai, nós somos o barro, molda-nos. É isso que o profeta está dizendo. Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos como barro, então o Senhor tem poder para nos moldar.
para nos tornar de novo a tua imagem e semelhança. Amém? O capítulo 64 vai falar com uma oração por intercessão, uma oração linda, que fala assim na versão mais tradicional: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem diante da tua face, como quando o fogo inflama os gravetos, vai ferver a água, desce do céu para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. O que ele está dizendo? Senhor, nós oramos por tua intervenção. Ah, como seria bom se o Senhor rasgasse o céu e descesse. Como seria bom se a tua manifestação gloriosa mudasse todo o ambiente, causasse um grande impacto, revelasse a tua glória, como quando no Monte Sinai Deus fendeu o céu e houve ali naquele monte, com Moisés ali em Êxodo nós vamos ler. Deus chamou o povo para subir no monte, lembra? Deus chamou o povo para estar na presença dele, para ouvir os mandamentos, mas tinha ali uma grande manifestação. Deus se manifestou com grande poder e glória. A Bíblia diz que tinha nuvem densa e trovão e fumaça e a coisa ali estava, para os olhos de muitos, amedrontadora. Deus fez tudo aquilo para que eles temessem, para que eles entendessem a seriedade do que era morar com um Deus santo. Porque Deus falou, eu vou estar no meio de vocês, a minha presença vai com vocês, então vocês têm que ser santos como eu sou santo. E agora o profeta Isaías está falando, nós intercedemos para que o Senhor faça de novo. Rasga o céu e desce. Rasga o céu e desce. Faz as montanhas tremerem como o Senhor fez no Monte Sinai. E intervenha nessa situação, Senhor, nós não vamos conseguir sozinhos. Lembra de quando o Senhor fez coisas maravilhosas. Tu desceste do céu e as montanhas tremeram diante de ti. Aí tem o versículo 4, que é um dos versículos mais lindos das Escrituras. Eu sei que eu falo isso em todas as lives. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Deus, nós somos teu povo, tu és nosso Pai. Nunca se ouviu falar, nenhum olho já contemplou o que é um Deus soberano que se manifesta em favor daqueles que confiam nele, que esperam nele. Não existe, gente. Nós nunca ouvimos falar, nunca ouviremos falar de um Deus verdadeiro que trabalha em favor daqueles que esperam por ele, daqueles que têm prazer em fazer o que é direito. Versículo 5. Não é só confiar em Deus, não é só esperar em Deus. O versículo 5 continua falando, ele aceita os que fazem com prazer o que é direito. Deixa eu ver em outra tradução. 64. O Senhor sai em socorro daqueles que alegremente praticam a justiça. Eu espero no Senhor, eu confio no Senhor, mas tenho praticado a justiça? E aí ele continua falando, olha, mas continuamos pecando contra eles. Ao continuarmos pecando contra eles, os teus caminhos tirastes. Como, pois, podemos ser salvos? A resposta do 6. Todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como um trapo de imundícia. O que é um trapo de imundícia? Sabe quando a gente usa aquelas gases, coisas assim, que não dá nem para lavar, coisas assim, para enfaixar feridas, para enfaixar coisas que, partes do nosso corpo, que por causa de qualquer enfermidade, enfim, estão com mau cheiro. Imagina um leproso, uma coisa descartável, que precisa envolver o corpo do leproso, que é cheio de pus, cheio de feridas, sai sangue. Imagina a coisa mais nojenta que você imaginar, esse pano que envolve o leproso, uma coisa descartável assim. A Bíblia está dizendo que os nossos atos de justiça são como esses trapos. Trapos de imundícia. O que isso quer dizer? Somos insuficientes para alcançar a salvação por nós mesmos e por nossos méritos. É o que eu comecei dizendo. Eu posso fazer coisas lindas, eu posso fazer lives todos os dias com o pretexto com a motivação de falar da palavra de Deus. Ou pelo menos seja isso que eu falo para todo mundo. É porque eu faço live todo dia e se no fundo do meu coração eu faço essas lives para qualquer outro motivo, que seja para Deus me abençoar, porque eu espero que Ele me abençoe, porque eu espero que Ele veja o meu trabalho e me recompense, gente, já é vão, já perdi tudo.
Se eu faço qualquer ato de justiça por mim mesma, se eu dou cestas básicas, se eu aconselho pessoas, se a gente faz visitas, se a gente abre uma igreja, se a gente canta lindos louvores, todos esses atos de justiça para alcançar a salvação, a Bíblia diz que são como trapos de imundícia, é sujo. Nós só conseguimos praticar a justiça por meio do sangue de Jesus. Ele cobre o nosso pecado, lava as nossas vestes, e aí nós podemos ser justificados. Mas nós temos um pecado que está inerente na nossa natureza, nossas motivações muitas vezes são corrompidas. Nós, sem o Espírito Santo de nós, não somos nada. Se tirar Jesus, não sobra nada. Nada. É verdade. Tem dia que eu falo assim, meu Deus, eu acho que eu tô precisando mais de ti, porque eu preciso muito de Jesus, muito mesmo. Porque o dia que você dá uma leve enfraquecida na fé, você já vê o tão carnal que você pode ser, o tão egoísta, o tão orgulhosa, o tão religiosa. Tudo isso é pecado. Nós temos que tomar muito cuidado por achar que aquilo que a gente faz vai nos gerar salvação. Então eu vou na igreja 2 vezes na semana e isso vai me gerar salvação. Então eu vou ler um versículo da Bíblia num devocional todo dia e vai me gerar salvação. Então eu vou ouvir a live da Lorena todo dia e isso vai me gerar salvação. Não, tudo isso pode te ajudar. É melhor ouvir uma live do que sentar e ver Netflix. Vai ajudar, vai edificar o teu espírito. Mas para você ser salvo, você precisa crer em Jesus com todo o seu coração, confessá-lo com a sua boca e viver uma vida como um que é discípulo dele. Amém? Todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Continuamos falando assim, nós somos como folha seca, nossos pecados são como uma ventania que nos carregam para longe. O profeta está dizendo, nós estamos tão longe de ti, Senhor. A Bíblia continua falando qual que é a realidade espiritual do povo. Olha, não tem ninguém mais que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda, porque os nossos pecados, por causa dos nossos pecados, tu te escondeste, tu nos abandonaste. Mas a Bíblia vai dizer assim, mas tu, Senhor, és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Ou seja, reconhecemos que estamos afastados, reconhecemos que estamos longe, mas declaramos que o Senhor tem poder para nos moldar. Nós somos teus filhos, somos como barro em tuas mãos, tu és o oleiro. Então nos ensina, nos molda, nos guia de novo a tua imagem e semelhança. Aqui ele vai chorar pelo templo, porque ele vai dizer, Senhor, tudo que a gente amava, Jerusalém virou um deserto, está arrasado, o Monte Sião está abandonado, o nosso templo sagrado foi destruído pelo fogo. Tudo que amávamos está em ruína. O Senhor não vai fazer nada? Será que vai ficar calado? O profeta está clamando, Senhor, o Senhor habitava no nosso meio. Senhor, nós tínhamos aquele templo adornado na época de Salomão, tanto ouro, tantas pedras preciosas, tanta prata que não podia nem se contar, a prata nem tinha valor na época de Salomão, agora está tudo em ruína. Não sobrou nada. O que o Senhor vai fazer? Então o Senhor responde, ele diz, eu estava pronto para atender meu povo, mas eles não pediram minha ajuda. O versículo que eu li, o 7 do 64, fala assim, olha, não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Deus está dizendo, não tem ninguém que intercede, não tem ninguém que ora, não tem ninguém que se aproxima. Eu estava pronto, capítulo 65:1, eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram ajuda. Gente, quantas coisas nós não temos recebido porque não temos pedido. Quantas coisas, a Bíblia diz, vocês não recebem porque não pedem. E quando pedem, vocês pedem mal, porque pedem para os seus próprios prazeres, seus próprios deleites. O que a Bíblia está dizendo? Olha, Deus está dizendo, eu estou disposto a fazer coisas sobrenaturais, extraordinárias. Só que não tinha ninguém para pedir. Quando tinha alguém para pedir, a oração era fútil. Era baseada só nos seus próprios interesses. Eles estavam prontos para ser achados, mas não me procuraram. Olha só, Deus ele se mostra disposto, mas um povo que se tornou indiferente. O Deus de toda a terra se disponibilizou para ser achado, mas o seu próprio povo tratou ele com indiferença. E aí nós temos um versículo que é citado por Paulo em Romanos 10, ele diz, a um povo que não orou a mim, eu disse, estou aqui. Deixa eu ler em outra tradução. É o 65:2. A um povo que não invocava o meu nome, eu disse, eis-me aqui.
Fui achado daqueles que não me buscavam. Paulo está falando sobre os gentios. Ele está dizendo assim, olha, Deus está dizendo, eu vim para o meu povo, que é o povo de Israel, mas eu acabei me manifestando a um povo que nem me buscava. Lá em Romanos 10 a gente vai ver isso. Deixa eu ler aqui. Isaías foi o mais corajoso ao anunciar o que Deus disse. Fui achado por aqueles que não me procuravam. E apareci aos que não perguntavam por mim. Antes disso, Paulo vai desenvolver a ideia de que não tem mais judeu, grego, não tem diferença, é um povo pela fé. Jesus é o Senhor daquele que crê. E nós cremos, por isso fomos aceitos por Deus. Então ele vai dizer que... Deixa eu só achar aqui, gente. Eu pergunto, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. E aí fala o texto que Moisés vai dizer, eu farei com que vocês fiquem com ciúme de um povo que não é uma nação. Deus está dizendo, a minha graça alcança os gentios. Eu vou alcançar um povo que antes não fazia parte do meu povo eleito, mas agora a graça de Deus alcança. Jesus é a luz para as nações. Amém? Paulo vai citar Isaías aqui. Versículo 2 diz, o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo rebelde, um povo que anda no caminho mau, seguindo sempre os seus próprios caprichos. Essa gente vive me provocando, ofertam sacrifícios em jardins sagrados, queimam incensos aos altares pagãos e começa a falar de muitas coisas que o povo de Israel estava fazendo de errado. E aí, depois que eles faziam tudo de errado, viam os gentios e declaravam, não nos toquem, pois somos mais santos do que vocês. Uma religião vazia. Eles achavam que só porque eram filhos de Abraão, tinham salvação. Eles eram um povo peculiar e especial. Mas Deus está dizendo, vocês estão fazendo o que é errado. Vocês sacrificam em jardins sagrados, vocês adoram outros deuses, estão achando que são mais santos que os outros povos. Essa não é a verdadeira religião que eu quero que vocês vivam. Não é o tipo de relacionamento que eu espero de um povo. Vocês me ofenderam com esses sacrifícios. O Senhor então vai dizer, olha, por amor dos meus servos, não destruirei todo o meu povo. Deus vai mostrar esse remanescente. Eu vou permitir que haja um remanescente. O versículo 10 vai falar assim, olha, e se o meu povo procurar fazer a minha vontade, a planície de Saron servirá de pasto para as suas ovelhas. Deus começa a falar de restauração. Se o meu povo me ouvir e fizer a minha vontade, eu vou restaurar aquilo que eles perderam, que era uma terra próspera. Mas alguns de vocês se afastam de mim, desprezam o meu monte santo, fazem oferta a outros deuses, da sorte do destino. Por causa disso, vocês serão mortos à espada. Porque, olha esse versículo, Deus falou muito quando eu li ele hoje de manhã. Porque eu chamei vocês, mas vocês não responderam. Eu lhes falei, mas vocês não me deram atenção. O que Deus falou comigo quando eu estava lendo isso aqui, gente? Deus está falando. Deus está falando, Deus está usando pessoas, Deus está usando coisas, Deus está usando a natureza, Deus fala. Ele está dizendo aqui, olha, vocês vão ser mortos à espada, Israel, porque quando eu os chamei, vocês não responderam. Quantas vezes nossos ouvidos estão tapados para aquilo que Deus está dizendo? Ontem eu vi até uma mensagem que a Andréia mandou, né, pra gente assistir, e a irmã falava sobre isso. Deus falava comigo, mas eu pensava, não, hoje não, amanhã. Não, hoje não, eu ainda tenho tempo. Essa palavra ficou muito forte no meu coração. Muitas vezes nós não nos posicionamos porque a gente pensa que ainda tem tempo. Mas e se não tiver? E se Jesus voltar hoje? Será que ele vai encontrar o quê? Que tipo de obra? Será que vai ser obra de palha? Será que nós seremos salvos? Será que seremos arrebatados? Será que nós cremos de verdade, de todo o coração, que ele vai fazer tudo novo, novo céu, nova terra, que Jesus vai reinar? Ou será que a gente viveu uma religião vazia? Será que a gente só vivia ritos? Será que a gente só tinha um slogan aqui na Terra? Um slogan não, nós éramos só rotulados. Nós tínhamos um rótulo, evangélicos. E se não tiver mais tempo? Você viu também, mãe? Forte, né? Deus precisou levar ela para o hospital para ela parar. Para ela refletir. E para ela ouvir o que Deus já estava falando. Por causa da filha, né? Nesse testemunho que a gente viu ontem. A pergunta é, Deus está falando, nós estamos respondendo?
Nós somos a geração mais distraída que existe. Nunca houve tanto acesso, gente. Nós temos o mundo em nossa mão. Aqui, ó. Meu celular é o mundo na minha mão. E uma coisa que eu preciso melhorar, muitas vezes quando eu tô em oração, eu falo assim, eu vou só checar uma coisa aqui, e quando eu vejo eu gastei 5 minutos no celular. Hoje Deus me cobrou isso. Eu quero seu celular desligado. É porque eu coloco o fundo musical, às vezes chega uma mensagem, vibra, aquele negócio fica na sua cabeça, você olha, opa! Nós temos que sair desse lugar de distração. A gente precisa ouvir o que Deus está falando. O que Deus está falando hoje? Será que eu estou respondendo ao chamado de Deus? Será que eu estou fazendo o que Ele me criou para fazer? Será que eu estou sendo quem Ele me criou para ser? Será que eu estou desfrutando daquilo que Ele me criou para desfrutar? Deus está falando, mas as pessoas não estão ouvindo, gente. Cuidado com as distrações, cuidado, vamos ter cuidado com o entretenimento. Hoje em dia nós podemos nos distrair muito fácil. Será que nós estamos perdendo isso de parar e olhar para as estrelas? Contemplar a lua. A lua estava cheia esses dias, né? Ah, não dá tempo, a gente tá olhando para baixo. Será que a gente pode olhar para o céu e ver o pôr do sol? Eu falo muito sobre isso, né? Que nada nos roube o tempo de ouvir o Pai. Amém? Verdade, né, Deia? Que nada nos roube, que nada nos distraia. Só um momento, gente. O estômago tá... É hora de ouvir a Deus. No final do capítulo 65, nós vamos ver um começo de algo, de um fim de algo, que é Deus vai prometer um novo céu e uma nova terra. O capítulo 66, Deus também vai falar de novo céu e nova terra, confirmando essa ideia de que Isaías é uma mini Bíblia. Porque o entendimento de que Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra vai ser repetido lá em Isaías 21. Apocalipse 21. Né? Então a gente vê que Isaías termina falando de novo céu e nova terra, e a Bíblia termina falando de novo céu e nova terra. Tome soro, tá bom, amada? Tem que comprar. Tô bebendo bastante líquido, sabe? Então Deus, ele fez uma promessa que vai culminar aqui nessa conclusão do livro de Isaías. Eu vou restaurar tudo. O céu que vocês veem hoje vai ser diferente. A terra que vocês veem vai ser diferente. Deus disse a seu povo, vocês vão esquecer das desgraças que sofreram, porque eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido e ninguém mais se lembrará dele. Começa a falar, não vai ter choro mais, Israel, Jerusalém, não vai ter mais dor, não vai ter morte, não vai ter criança de poucos dias. As pessoas, se alguém morrer aos 100 anos, vai morrer jovem. É interessante, porque assim, é muito complexa a teologia desse capítulo. Nós vamos entender que pode estar se referindo ao milênio, né, o reino milenar. Como eu não tenho credibilidade para falar sobre isso, porque eu não estudo tanto essa questão do apocalipse, do reino milenar, daquilo que é escatologia, do que está impregnado aqui, o que está sendo dito aqui, eu não vou falar sobre isso, tá bom? Com muita humildade que eu vou declarar que eu tenho muitas dúvidas sobre muitas coisas ainda, graças a Deus, porque Deus revelou tudo para todo mundo, então a gente tem muito para aprender. Eu tenho muito a viver ainda para aprender, a não ser que Jesus volte, né, para mim hoje, ou essa noite. Mas nós vamos entender que está se falando de um reino que não tem mais violência, não tem mais morte, não vai ter predador. Repete a ideia daquilo que a gente viu em Isaías 11:6. No versículo 24 vai falar assim, olha, o versículo 25. Os lobos e os carneiros vão andar junto. Não vai ter predador e presa. Não vai ter morte nem de animal. Os leões vão comer palha, como os bois vão se tornar vegetarianos. As cobras não vão atacar mais ninguém. É uma restauração daquilo que foi perdido lá no jardim. Amém? Capítulo 66, para a gente terminar, é um fechamento poderoso dessas promessas de restauração, de redenção, que a gente leu em todo o livro de Isaías, né? A Bíblia diz que Deus vai dizer sobre si mesmo, olha, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, é onde eu descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Eu mesmo fiz o céu e a terra, tudo é meu. Todas as coisas são minhas, mas eu cuido dos pobres e dos arrependidos, aqueles que me temem e obedecem às minhas leis. Isso é tão lindo, gente, porque 2 vezes nós vimos ele falar do templo. Eu acho que eu saltei um. 2 vezes eu vi ele falar assim, olha, o nosso templo. Deixa eu achar aqui. Eu falei de uma, né? Quando estava lá no versículo 11 do 64.
Não tô achando a outra aqui. Mas é isso. 2 vezes nesse versículo de hoje, nós vemos o povo falar, olha, nós estamos tão tristes porque o templo foi destruído e tal. E aí Deus começa o 66 falando assim, mas peraí, vocês esqueceram que eu sou o Criador dos céus e da terra? Vocês estão preocupados com uma casa para eu morar? Deus já está dando uma ideia aqui, gente. Vocês não poderiam construir uma casa física para mim. Mas eu cuido dos pobres e dos arrependidos. O que Deus está falando? Vocês não vão conseguir construir uma casa para mim. Mas vocês serão minha casa quando forem pobres de espírito, contritos. Lembra que nós falamos, né? Tem um versículo que eu li que fala assim, o versículo 15 do 57. Porque assim diz o alto, o sublime, ele habita na eternidade, o nome dele é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito. O que Deus está falando? Eu moro no céu, a terra é a estrada dos meus pés, mas eu moro também dentro daquele que é contrito, dentro daquele que é abatido de espírito, aquele que reconhece que é pobre. Quando ele fala que eu cuido dos pobres, não é das pessoas que não têm dinheiro, é das pessoas que reconhecem que são necessitados de Deus. E eu cuido dos arrependidos, eu cuido dos pobres, aqueles que temem e obedecem às minhas leis. Deus começa a criticar o sacrifício que é vão do povo, porque ele começa a falar, vocês me oferecem sacrifício, mas também oferecem sangue de porco. Vocês oferecem incenso a mim, mas oferecem incenso a outro Deus. Ou seja, eu não sou o Deus exclusivo de vocês, então para mim essa adoração não vale nada. Tem muita gente, que fica no meio do caminho. Eu gosto de ser crente, eu gosto de ouvir pregação, eu até gosto de ouvir louvor, eu me sinto bem, mas eu também tenho outros ídolos que eu não abro mão. Muitas pessoas vivem assim. É o tal do crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Não é algo que aconteceu só na época do Senhor e na época aqui de Israel, é uma coisa que nós temos que sempre nos esforçar para ver se a adoração do nosso coração é genuína a Deus. Será que nós estamos colocando em primeiro lugar nossos sonhos, nossa vida, o dinheiro, as coisas? Passei tão mal ontem, gente, é tão engraçado, porque quando eu peguei a latinha de sardinha que eu fui fazer o patê, porque eu achei que eu tava boa já. Já tava melhor. Quando eu peguei aquela latinha de sardinha, parece que eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, você vai pagar um alto preço por causa dessa latinha de sardinha. Eu pensei, não, isso é coisa da minha cabeça, porque a gente sabe que sardinha é forte, mas eu já tô bem, eu já me recuperei dessa enfermidade. Depois, quando eu tava lá vomitando, eu me lembrei do Espírito Santo falando, eu te avisei. Você pagaria um alto preço. E Deus fala tanto comigo. Quantas vezes nós temos prazer em algo, nós buscamos a comida. Nós precisamos de comer e precisa de uma enfermidade para provar que nós temos que escolher o que é certo. Ontem Deus falou comigo em Eclesiastes que fala assim, o coração do sábio sabe discernir o tempo e o modo. Sabe o tempo de fazer e o tempo de não fazer, a maneira de fazer. Tá, Senhor, me perdoa. Eu aprendi que eu preciso ouvir a voz de Deus e obedecer. Novamente, Deus continua aquela ideia de que ele fala, mas as pessoas não estão ouvindo. Ó, versículo 4 do 66. Por isso, decidi fazê-las sofrer e resolvi descarregar sobre elas os castigos de que elas têm medo. Pois eu chamei, mas ninguém respondeu. Falei, mas ninguém me deu atenção. Será que Deus está falando e a gente está com os ouvidos atentos, gente? Será que a gente está ouvindo o que o Espírito diz às igrejas? Ou será que a gente está fazendo o que está todo mundo fazendo? Virou meme. Então agora a nossa vida é o morango do amor. Então agora a nossa vida é o que virou meme. E Deus está falando. E a gente se distraindo. Deus está dizendo, será que nós temos respondido? Será que a gente sabe do que está acontecendo nas redes sociais, sabe das notícias, sabe do que está em alta e não sabe do que o Espírito Santo tem falado? Isso é muito sério. A Bíblia vai dizer que... Deixa eu terminar então, deixa eu só achar que o capítulo 66 é bem grande. Eu vou terminar. O versículo 18 fala assim, olha... Porque eu sei o que as pessoas pensam e fazem. Eu sei o que as pessoas fazem e pensam nessa versão. Isso deve gerar temor em nós. Deus sabe o que a gente pensa. Sabe de tudo. Cada pensamento. Eu virei para juntar todas as nações e todos os povos. Eles virão e verão o brilho da minha glória.
Bem apocalíptico, né? O capítulo 66 termina falando sobre o novo céu e nova terra. Versículo 22. Assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar durarão para sempre pelo meu poder, assim também durarão o nome de vocês. Mas aí também fala sobre o juízo. Ó, aqueles que forem mortos, os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos terão nojo deles. E aí o livro de Isaías termina dizendo: eu, o Senhor, falei. Amém? Deus está falando, gente. A pergunta é: nós estamos ouvindo? Será que nós estamos ouvindo aquilo que o Espírito diz às igrejas? Ou será que nós estamos distraídos, ouvindo tantas outras vozes e não sabendo o que o Espírito diz? Eu tenho uma agendinha que sempre que tem algo que vem na minha cabeça, uma pessoa para eu orar, algo que o Espírito... Gente, o que mais me traz alegria é quando eu entendo aquilo que o Espírito Santo está falando para esse dia. E às vezes eu chego na minha agendinha e eu vejo um dia inteiro sem nada escrito. E aí eu escrevo, faço uma carinha assim de triste. Escrevo essa carinha assim de triste. Nesse dia eu não ouvi Deus. Eu não parei para ouvir. Às vezes eu fico 2 dias sem ouvir o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. E é tão gostoso quando a gente está ouvindo e Deus está falando e a gente começa a entender, olha, Deus está falando isso. Por exemplo, eu falei aqui na live sobre preparar a tenda, preparar a estrutura. Quando cheguei no culto à noite, a Vivi falou sobre isso. E olha que ela nem tinha lido ainda a leitura bíblica diária. Mas ela falou, Deus está falando que é para preparar a tenda, que é para firmar as estacas, que é para preparar a estrutura, porque Ele vai fazer. Sabe assim, nossa, aquela ideia de é isso, Deus tá falando, gente, Deus tá falando. A pergunta é, nós estamos ouvindo? Nós estamos correspondendo? É tempo de intimidade com o Pai. Amém? Talvez você não tenha essa intimidade com o Pai aí, eu quero te dizer, fala com Ele. Fala, Senhor, Tu és o meu Pai. Eu sou barro, molda-me. Me faça a tua imagem, eu quero ser como Jesus. Eu vou te dizer uma coisa que o Espírito Santo falou comigo hoje de manhã. Você quer ser conduzido pelo Espírito? Ele vai sempre nos conduzir para a cruz. O Espírito nos conduz. Lembra que Jesus, assim que recebeu a pomba, que é a imagem corpórea do Espírito Santo, aquele símbolo que veio ali, pousou sobre a cabeça de Jesus para que todos soubessem, ele está sendo cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que a primeira coisa que o Espírito Santo fez foi o quê? Conduziu Jesus para o deserto. Aonde ele foi? Tentado. Aí o Espírito conduziu Jesus para Galileia. Tirou ele da Judéia, onde tinha ali o templo, Jerusalém, os nobres, os intelectuais. Levou ele lá para Galileia e voltou lá para a terra dele. Aonde eles tentaram matar ele, empurrar ele do monte, lembra? O Espírito continuou conduzindo Jesus em todo o ministério dele. Qual foi o fim de Jesus, gente? Morte de cruz. Ser conduzido pelo Espírito não quer dizer assim, ó, Deus vai prosperar os meus planos e vai ser do jeito que eu sempre quis. Não, o Espírito sempre vai nos conduzir para a cruz. Onde a gente mortifica a nossa carne, o nosso eu, e vive para Jesus. Amém? Porque nossa vida, nós morremos com Ele, nossa vida está escondida com Ele em glória. Agora, olha para as coisas que são do alto, é o que a Bíblia diz. Se a sua vida já está escondida com Cristo nas alturas, então olha para o alto. Busque as coisas que são lá de cima, onde Cristo habita. Amém? Amém, Maria, que o Senhor abre meu ouvido para saber ouvir. Amém. Que seja assim na vida de cada um de nós, Senhor. Tira os comichões dos nossos ouvidos, Senhor. Tira o véu dos nossos olhos para que nós não venhamos usados para que nós não venhamos ver e ouvir o que o Senhor está fazendo na terra. Senhor, nós queremos ouvir o que o Senhor está dizendo. Nós queremos ouvir o que o Espírito diz à igreja para esse tempo. Nós queremos corresponder com o Teu Espírito, não ofendê-lo, Senhor. Não, perdoa-nos todas as vezes que nós apagamos o Teu Espírito. Perdoa todas as vezes que nós não fizemos aquilo que o Senhor nos direcionou com todo o Teu amor, compaixão. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que nós não ouvimos, porque não dava para ouvir com tantas vozes e distrações da nossa mente. Ensina-nos a Te ouvir e obedecer, porque disso depende a nossa vida, Senhor, até que o Senhor volte. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu honrar vocês. 10 pessoas online aqui, gente. Que bênção. Cacá, Deus abençoe. Manilde também. Sossô, querida. Melhoras também para esse resfriado seu. Deia, vamos recuperar dessa virose totalmente, em nome de Jesus. Ivonete, querida, obrigada por tudo e por tanto. Mãezinha, esqueci de mandar um beijo pra Dona Leni. Dona Leni, beijo pra senhora. Que Deus abençoe a vida da senhora grandemente. Que os ouvidos da senhora estejam abertos para ouvir.
e que a salvação chegue até a sua casa, no nome de Jesus. Irmã Marília, Deus abençoe você, querida companheira de guerra. Maria, Deus te abençoe também. Chiquinha, beijo no coração da senhora, nossa companheira. E a Thay, que tá aqui também. Thay, beijo pra você, melhoras, né, nesse inicinho aí de gravidez, de gestação. Aproveita, eu sei que você sabe que passa, eu sei que já passou por isso também, mas daqui a pouco vai passar e... é tão bom, gente, sentir um bebê mexendo na barriga e amamentar. Mas eu sei que não é fácil. Melhoras pra você, viu? Beijo pra todo mundo. E até amanhã. Terminamos Isaías. Glória a Deus. Amanhã com Jeremias, o profeta chamado de profeta chorão. Nós devemos chorar aqui com ele um bocado também. Prepara os seus lenços. Porque ele sofreu demais, gente. E Jeremias sofreu demais. O povo maltratou aquele profeta. Como maltratou? Não escutou as vozes dele. Ele chorava por Jerusalém. Ele clamava pelo seu povo. E teve que ir para um fundo de um poço por causa dessas traições do seu próprio povo. Porque ele pregava a palavra verdadeira, genuína de Yahvé. Todo mundo dizia, vai ter paz, vai ter paz. E Jeremias falava, não é paz. Tá vendo a importância de ouvir o que o Espírito diz? Os profetas diziam, vai ter paz. Mas a profecia verdadeira estava com o profeta Jeremias, dizendo, vai ter guerra, não vai ter paz, vai ter exílio. Que nós sejamos íntimos do Senhor, para ouvir o que ele tem para dizer para a igreja. Amém? Beijo com Deus e até amanhã, se Jesus permitir. Deus abençoe, viu? Ansiosa já, vai ser bênção, né, Manilde? Obrigada por tudo e por tanto também, viu? Com Deus, gente.